sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o 32º. Rapaz, já gravamos um bocado de gente. 32º episódio do nosso Lookcast. E eu trouxe uma pessoa aqui, uma convidada, que a gente já estava alinhando esse papo há algum tempo já. E aqui nos bastidores eu fiquei impactado, impressionado pela idade, porque eu tive a indelicadeza de perguntar a idade dela, porque eu acho ela muito novinha, e ela é muito novinha, mas eu fiquei super curioso para ela contar essa história, mas que vocês também escutassem. Eu tenho a honra de receber aqui essa menina prodígio. Eu posso chamar de menina porque ela é mais nova, inclusive, que a minha filha. Essa menina prodígio da confeitaria, Érica Viana da Doces da Érica. Érica, muito bem-vindo. Obrigada. Muito obrigado pela sua presença e, apesar da sua pouca idade, acho que você já tem uma história boa aí e que precisa ser contada para muitas pessoas que eu sei que você é super conhecida na confeitaria, mas talvez muita gente não saiba da sua trajetória e a gente traz as pessoas aqui para elas contarem a sua trajetória, principalmente na confeitaria. Então, muitíssimo obrigado aí por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, né? E é isso mesmo. Vamos lá. Eu tenho 23 anos, né? Mas a confeitaria chegou para mim muito cedo, há 10 anos Não, atrás. peraí, 23 com 13 anos. Isso mesmo. Então você é daquela geração que muita gente que chega aqui, eu digo assim, que o Ministério do Trabalho não escute, mas tudo foi exploração infantil, né? Muita gente que chegou aqui, sentou comigo, começou criança. E como é que começou essa história? Tinha alguém que lhe inspirava para você começar essa brincadeira na confeitaria? Que eu acho que começou com uma brincadeira. Com 13 anos você não pensava em empreender. Então, a confeitaria começou para mim, né? Ainda com 13 anos, e o pessoal do colégio falou que a gente precisava arrecadar um valor, né, para os jogos internos. E aí eu falei, não, eu me disponho, sem saber nem como fazer. Eu falei, mas a gente vai conseguir. E aí a gente precisava de um valor, e a gente só tinha uma semana para arrecadar esse valor. E eu falei, não, vou fazer as trufas, tudo. A gente vai para aquele famoso YouTube, né? E aí começou a fazer. E aí a gente tinha uma semana para arrecadar e a gente conseguiu arrecadar bem antes do que o previsto. E com isso o pessoal falou, Érica, fica fazendo. Eu falei, gente, mas eu só fiz só para esse momento. Eu não tenho intenção nenhuma, né, tá fazendo. E aí a gente começou a criar, né, um carinho pela confeitaria e eu comecei a fazer. Eu sempre Seguiu falei. aí Isso mesmo, né? a solicitação da galera. Isso. E aí Então, eu comecei a É levar. sinal que gostaram. Muito bom, por E a sua sinal. fonte de informação foi o YouTube. Foi isso mesmo, no início. E aí o pessoal começou a pedir, e eu falei, meu Deus, e agora? Eu estudo à tarde, passava a manhã fazendo, e aí já tinha que me virar nos 30 para poder levar. E aí teve um período que minha mãe falou, olha, a gente vai precisar trocar de escola e não tenho condições de pagar esse colégio. Se você quiser ir, a gente vai ter que ver alguma forma. E aí eu falei, então tá certo. E aí as trufas, que foi o produto que eu iniciei, comecei a vender, né, lá. E aí eu falei, mas eu tenho o meu público do antigo colégio, Sim, como é que eu vou agora? fazer? Arrumei uma menina, ela falava, não, Érica, você só me pagar um pouquinho, mas não dava para pagar para ela, porque ela comia tudo. O que era para pagar para ela, ela comia, a comissão dela. E aí eu falei, e agora? Vou ficar mandando, e ficou nisso. E aí chegou um período que eu disse, não, vai ficar um pouquinho com cada um. Ela vai ficar com um pouquinho, eu vou levar um pouquinho. E as pessoas começaram a me pedir bolo, outros produtos. Eu falei, não, gente, eu não gosto, eu só vou fazer as trufas e tá bom demais. Das trufas a gente passou a fazer os docinhos simples mesmo. O famoso... E já no Colégio Novo? Já no Colégio Novo. E você já entrou no Colégio Novo, já faz... Já, que eu falei pra minha mãe, não se preocupe não, que a gente vai conseguir pagar. E ela falou, então tá certo, se você tá dizendo que vai, vou colocar lá. E aí o pessoal começou a pedir, aí teve uns docinhos, brigadeiro, beijinho tradicional. Digo, nada mais que isso, só esses dois já tá bom. E aí eu falei, meu Deus, e agora? O pessoal pedindo e começava a crescer. E eu falava, olha, eu só vou trabalhar vendendo as trufas e algumas épocas, Natal, Dia dos Namorados, Dia das Mães, tá bom, não dá pra fazer mais que isso. E aí chegou um período que o pessoal falou, traz bolo de pote. E eu falei, meu Deus, mais uma coisa. E agora? E esse outro colégio que eu estava, ele era integral. Então, eu só tinha a madrugada e um pedacinho da noite para fazer tudo, para deixar tudo ok, para poder fazer as atividades. E no outro dia, logo cedo, já tá no colégio. E eu falei, e agora? Mas vai dar certo. Então, você começou na confeitaria, vamos lá, num processo mais
mais efetivo por uma necessidade. Isso, Por questão da isso escola, mesmo. porque sua mãe disse que não tinha condições e... Foi. E aí eu disse, então vamos, né? E aí a gente vai sempre aprendendo mais e a gente vai criando um carinho, né? Criando um amor. E eu Uhum. falei, meu Deus. As pessoas falam muito sobre propósito, né? Que você tem que ter um Isso, propósito. E pagar a escola é um propósito. com O certeza. seu daquele momento. E no meio do caminho ele pode ter mudado, como a gente tem essa possibilidade de mudar o nosso propósito em determinada fase da nossa vida. Então a gente glamoriza muito essa coisa do propósito. O propósito às vezes é pagar a boleta, amigo. E sobreviver. É verdade. Então, a confeitaria entrou na sua vida, primeiramente, por um acaso dessa competição, e depois virou algo que virou necessidade. Isso. Depois a gente começou a fazer, né? E aí eu terminei o ensino médio e eu falei, e agora? Aí eu falei, vou começar o período da faculdade. Tá. Comecei o período da faculdade, eu falei, ainda não é isso aqui. Não quero. Passei Faculdade de quê? faculdade de marketing. Aí eu comecei, eu falei, mas a confeitaria tá me chamando mais. E eu vi o telefone tocar, tava no período de jovem aprendiz e me dividindo com a faculdade, e o telefone tocava e eu não podia receber uma encomenda porque a agenda já estava muito apertada, eu já tinha Nossa. faculdade, já tinha o trabalho, eu falei, não dá para mim ficar. E aí eu passei um ano no Jovem Aprendiz e foi um período que eu fiquei longe um pouco da confeitaria, porque com o tempo eu não conseguia. Não dava para Não dava conciliar. para conciliar. Mas aí, nesse período, veio a pandemia e o meu esposo falou o seguinte, que ainda era namorado, né? Na época ele Sim. falou, a gente vai abrir um cuscuz regional. Eu falei, tá, então vamos. A gente decidiu abrir e eu acho que coisa de uns 2 meses o tio dele falou, olha, tem um trailer aqui, vocês querem ir? A gente foi. E eu falei, e agora, a confeitaria ou o regional? Depois de um tempo a gente fechou o regional e eu disse, não, a confeitaria ela agora tá me chamando. E aí a gente começou cada vez mais eu falar, olha, não quero fazer bolo, não vou fazer bolo, eu não vou fazer salgado. E a minha confeitaria hoje tem tudo. Não tem jeito. Muitas pessoas sonham em transformar um hobby, né, numa profissão. Sim. Né? No seu caso, quando você... Não sei se você lembra exatamente quando você percebeu que a confeitaria era mais do que uma paixão, né? Sim. Era mais do que um hobby e poderia ser ali o seu caminho profissional. Teve um momento que você lembra, foi nesse momento aqui. Um momento que aconteceu que um dia, né, as pessoas começavam a me perguntar, por que que você não ensina? Por que que você não ensina? Eu falei, gente, mas como que eu vou ensinar algo que eu ainda estou me acostumando? E aí chegou um período que uma moça falou, olha, Érica, eu quero fazer muito um curso com você. Eu falei, meu Deus, e agora? E aí eu perguntei pro Senhor, né, se era aquele momento. E ele disse, filha, você tá pronta, tem que fazer. Eu falei, meu Deus, aí que a gente lembra que tem mais um propósito, né, que é mudar as vidas das pessoas. E aí nesse dia, eu tomando café e eu falei, meu Deus, aqui não dá na minha casa, porque eu já não tinha mais privacidade. E agora, a sala da minha casa já era uma parte da confeitaria, só tinha livre 2 cômodos. A minha cama e o banheiro, porque o restante já estava tudo com a confeitaria, né? Não tinha espaço mais para nada. E aí eu falei, meu Deus, e agora? E aí a gente foi para um espaço que era um apartamento que nós adaptamos para ser a recepção da confeitaria. E eu falava, meu Deus, não dá, tenho certeza que isso aqui é para mim. E aí falei, meu Deus, mais uma vez. E a gente fica se perguntando ainda com tanta coisa acontecendo, né? Se é para ser Que é pra gente, normal, né? né? Que é normal. Essa dúvida é normal. Será que Isso. é isso mesmo? Isso é normal do ser humano, né? É verdade. E nós passamos um ano nesse ponto e eu ainda fiquei me perguntando. Eu falei, não, eu vou fechar, não dá pra mim isso, esse compromisso todo. Mas nesse ponto você fala nesse apartamento. Nesse apartamento Que que nós vocês estamos, que nós transformaram adaptamos num pra isso. ateliê, Isso numa mesmo. produção. Ele era no primeiro andar, as pessoas passavam e falavam, ai, eu vi, mas estava fechado, mas elas não entendiam, que lá eu estava adaptando. Então elas falavam, estava fechado. Eu falei, gente, porque lá não é para consumir. Lá é só para que vocês possam retirar as encomendas e para as pessoas que já estamos fazendo os cursos terem um cantinho, né, melhor para poder recebê-las. Então lá você fazia tanto a sua produção como Isso a mesmo. parte de cursos também. Isso. A gente passou um período lá e Você eu, começou a dar, só curiosidade, você começou a dar curso com quantos anos você tinha? com uns 15 anos. Já estava dando curso e eu falei, meu Deus, como é que com essa idade eu vou ajudar outras pessoas? Mas as pessoas, elas enxergavam, né, pela idade, por toda a trajetória, algo que elas também, talvez um pouco mais velha, dissessem assim, por que que ela consegue e eu não consigo, né? E aí eu falei, meu Deus, e aí?
Uma responsabilidade gigantesca Muito para grande. uma 15 anos, gente, é uma criança É ainda. verdade. Eu falei, meu Deus. Mas a que você atribui essa confiança das pessoas enxergarem em você alguém que poderia transmitir conhecimento? Porque se eu enxergar uma criança de 15 anos, obviamente a gente vai ter aquela interrogação, mas será? É verdade. Será? Eu A que acredito você que atribui isso? é. Eu acredito que é a transparência, né, a gente ser muito sincero, né, e elas conseguiam ver que pra mim não tinha isso: "Ai, eu não posso. Ah, eu Tá, não quero". Então tá. não tinha desculpa. Eu estava fazendo acontecer. E pra elas, elas se sentiam que seriam capazes também de fazer, né. Assim como estava dando certo comigo, elas também queriam que desse certo com elas. Então, às vezes as pessoas acreditam que existe um ingrediente, né, e a gente o segredo segredo, né, mágico, a fórmula e mágica da. exatamente. E esse segredo para mim era a fé, a persistência, né, Não, e persistência, esquece que era você sempre teve, né. sempre teve, porque assim, são vários desafios que em pouquinho tempo que a gente está conversando aqui, que você já demonstrou em todo esse processo, né? Porque apesar de 10 anos de carreira, que a gente considera que é uma carreira, Isso, né? Mas assim, ao mesmo tempo muito rápido as coisas que aconteceram na sua vida, verdade. né? Você, como disse, você é uma prodígio. Eu conheci, a gente tá fazendo conta aqui, o microfone e câmera desligada, pô, a gente se conhece há quanto tempo? E eu realmente, eu não imaginava que você tinha somente essa idade e disse, caramba, eu tava fazendo conta aqui, pensando você falando, eu falo assim, meu Deus, é uma jornada, né? É verdade. Que a gente, e que eu sei que não foi fácil no meio do caminho, pode ter acontecido várias coisas, mas como é que você encara porque eu sempre digo assim, todo erro, para mim, serve de aprendizado. Eu nunca carrego um erro como uma punição, como um castigo, como, sabe, de me julgar, porque o grande problema da gente é a gente se julga demais, Sim. desmerece demais. Como é que você encara essa. Porque eu sei que pode ter tido erros no meio do caminho, falhas no meio do caminho, e como é que você encara isso na sua vida, tanto pessoal como profissional? Vamos falar da profissional, por exemplo. Então, comigo, no primeiro dia eu vou chorar bem muito, né, pra passar ali, e no outro dia a gente vai enxugar as lágrimas e pedir sabedoria ao Senhor, né, que a gente encare novamente até dar certo, né. Eu sempre falo que a gente, às vezes, não escolhe, né, é o Senhor quem Sim, coloca, né, sim, concordo e plenamente com isso. então a gente tem que fazer dar certo, né. O não a gente já tem, eu tenho que correr atrás do sim. Então, hoje a gente ora e amanhã a gente dá Vai continuidade. embora. Na confeitaria, a gente sabe que a confeitaria ela tem muitas vertentes, né? Muitos caminhos. Como você, como alguém que não conhece o trabalho da Érica, enxerga a Érica? Sim, a Érica eu enxergo ela em bolo, em doce, como assim, eu não queria fazer bolo, e talvez o doce ou a trufa fosse aquilo que ele mais lhe identificava. Mas hoje a gente sabe que você evoluiu, você, como você falou, eu não faço nada, mas hoje faço tudo. Sim. Mas se vocês fosse escolher uma coisa para fazer, a coisa que eu quero fazer é isso que me identifica. Não que as outras não tenham seu mérito, não que você não faça bem, mas é aquela coisa que você brilha os olhos para fazer. Como é que a gente identificaria hoje o seu perfil, o seu padrão de confeitaria? Ah, hoje para mim é a gente ensinar as outras pessoas, porque elas entendem, né, que pela idade, que não tem uma bagagem às vezes, né, toda uma É, trajetória e que não deu certo, isso, né. eu acho que, assim, você tem um desafio gigantesco, Verdade. gigantesco pela pouca idade que tem, de passar essa Essa confiança, essa né. confiança nas pessoas. Como é que você É. administra isso? Aí eu falo às vezes eu digo: "Eu não vou abrir turma esse mês", aí quando eu digo "não", todo mundo fala, eu digo: "Meu Deus, é de uma vez só". Mas é justamente isso, né, a gente ser pé no chão, ter a honestidade, né, a sinceridade e elas conseguem enxergar e às vezes elas só querem um minutinho, né, para desabafar, às vezes um apoio e dizer assim: "Se ela conseguiu, eu também vou conseguir", né. E a gente passou nesse período, quando eu estava ainda lá no outro ponto, eu falei: "Não, não quero mais a confeitaria, tá bom", Já pensou em né. desistir? Já, bastante. Quando eu disse Bastante. bastante. Quando eu disse: "Não, agora não dá mais, eu vou fechar". Nunca tive sonho de ter loja física, nunca. Falei: "Não, não quero, porque é um compromisso maior". E aí eu falei
tá bom, vou entregar o ponto, mas se eu tivesse alguma coisa que fosse um pouquinho mais próximo da minha casa, Tá. né? E aí, quando eu falei, vou entregar, só mudei a rota de ir para casa. Um dia que eu mudei a rota, eu achei um ponto e eu tinha sonhado que se eu achasse um local, seriam 2. E eu falei, meu Deus, de 2 eu não quero nenhum, quanto mais 2. Como é que é isso? E aí eu achei um local que nós estamos hoje, que seriam 2. Tá. Aí eu falei, mas aqui nessa avenida, né, no Graciliano, muito movimentado, então a mulher já vai alugar, né? Fui muito tranquila. E aí, quando eu liguei, ela disse, não, eu vou ver, né, tá certo. E eu falei, não, então já alugou, né, na minha concepção. Tá. E aí, passaram-se 7 dias. E uma terça-feira o meu telefone tocou. Olha, você tem como vir aqui pra gente mostrar, pra gente conversar? Eu falei, oxi, A dona do a ponto que dona ligou pra do você. ponto. Eu falei, oxi, essa mulher, esse tempo todinho, tá me ligando hoje. E eu me lembro como hoje. Antes de sair, eu tava na casa da minha mãe. E eu falei, vou aqui rapidinho. E eu orei. E eu falei, Senhor, se tiver de ser nosso, que o Senhor nos apresente. Porque também, se não tiver, que o Senhor já tire. Pra gente não ficar sofrendo por aquilo que a gente não Gerando tem, né? expectativa. Gerando uma expectativa. E aí, a moça conversou, falou. E eu falei, bom, mas eu não tenho condições de fazer reforma nenhuma. O ponto tava 4 anos fechado. Eu falei, meu Deus. E eram 2 pontos. O ponto embaixo e a casa em cima. E eu falei, meu Deus. Na hora eu lembrei do sonho, né? E ela falou assim pra mim: aqui existe toda uma história e eu só queria alugar pra uma pessoa que fosse de confiança. E esses 7 dias eu vim perguntando ao Senhor se era pra mim fechar com vocês. Eu falei, pronto, meu Deus, eu não queria o ponto, mas de repente o Senhor já tá me dando o ponto, tá me dando 2, como é que eu vou fazer? Por onde eu vou começar? Né? E eu falei, não tem como não desistir mais. E aí chega uma hora que a gente precisa de pessoas, né? E eu falei, meu Deus, como é que a gente faz? Por onde eu começo? Né? Porque eu não queria, já tava no meio. Uma jovem para ter mais pessoas. E como é que as pessoas iam me ver, né? A minha pergunta era justamente essa. Como é que elas iam me ver Desafio. que eu tinha uma autoridade sobre elas, né? E elas mais velhas, muitas das vezes. E aí eu falo que tudo tem que ter desafio, né? E eu digo, é mais um. Se não, Se não tiver, se a gente não se colocar em desconforto, a gente não vai crescer é nunca. verdade. E aí a gente tem hoje, né? A confeitaria já estamos 2 anos nesse mesmo local. E eu sempre falo, né? Que um dia após o outro, mais um desafio e a gente vai vencendo, E né? sempre aprendendo, Com sempre aprendizado. certeza. Hoje você já tem uma equipe. Já temos uma equipe. Hoje já temos 10 pessoas. Quantas? 10 pessoas. É verdade. Você comanda 10 pessoas, né, na sua É, empresa. 10 famílias, 10 vidas, 10 histórias. exatamente. 10 pessoas que se eu chorar hoje, amanhã eu tenho que estar sorrindo. Como nada aconteceu. Aham. 13º. É verdade. Né? Um pouquinho de cada coisa. Se você pudesse voltar no tempo e para dar um único conselho à Érica de... Vamos botar 10 anos atrás, não, porque 10 anos atrás você talvez não pensasse em empreender na confeitaria. Mas naquela Érica que começou a vislumbrar algo através da confeitaria. Se você pudesse voltar no tempo para dar um conselho a essa Érica, qual conselho você daria? Daria para que as pessoas não desistam, né? Que os empecilhos eles vão vir, independente, em qualquer segmento. E a gente precisa ser forte, né? A gente precisa confiar, né? Entregar os nossos sonhos e consagrar que o Senhor ele vai abençoando, né? Ele vai nos dando as estratégias. Mas a gente também precisa confiar, né? E a gente precisa querer fazer acontecer. A Exatamente. gente não pode estar dependente de alguém que o sonho é nosso. A Pode gente. terceirizar sonho Exatamente. para ninguém, para ninguém, para ninguém. Você falou que pensou já em desistir algumas vezes, mas teve uma vez que lhe marcou por algum fato, se você quiser falar ou não fato, mas assim, teve um dia que eu disse, tipo, fechei a confeitaria, fui para casa e não quero, mas já teve esse dia. Já teve o dia de a gente fazer bastante produto e eu falei, meu Deus. Quando a gente não fez a inauguração e a gente comemorou 1 ano depois, eu falei, eu vou comemorar uma reinauguração, que a gente não fez a inauguração por falta de condições mesmo. E eu falei, a gente fez tanto produto, fez tanta coisa, que chegou o tempo da gente precisar jogar no lixo. Nossa. Porque eu falei, meu Deus, e agora? O que é que a gente vai fazer? A gente
às vezes fica tão dependente, né? Achar que as pessoas estão sempre no mesmo propósito que a Sim, sim, gente. sim, sim, E aí sim. eu falei, meu Deus, e agora? Mas eu não ia dar algo que não estava bom. Então eu falei, não, a gente precisa jogar. E aí eu falei, não quero mais isso, não tá bom. Isso aconteceu num período de julho. Tá. E aí quando foi em outubro, o senhor disse, não é esse local, é outro. E mudou toda a minha rotina, Foi né? antes dessa mudança para o que você tá. Exatamente, isso. A gente se mudou no período de outubro, nós passamos 2 meses fechados. Não contei nada para ninguém, porque o senhor falou que a gente não poderia contar. Eu falei, meu Deus, mas eu tô no processo de reforma. Eu preciso colocar as coisas no lugar. E como é que eu vou ficar sem falar? Mas foram 2 meses fechados, reformando o ponto que estava há 4 anos fechado. E fazendo tudo, e eu dizendo, meu Deus, e agora? E o senhor falou, quando for no tempo, eu vou dizer que você vai contar. Aí nesses 2 meses você não Não produziu. funcionamos. A gente fechou lá porque não tinha condições de Ficou só no ficar em 2 delivery. locais. Não, a gente nem no delivery Nada? ficou nada. Porque a gente estava num processo de reforma muito grande, então não tinha como. E no antigo ponto, só éramos eu e mais outra pessoa. Então, assim, não tinha como. Ela estava acostumada a fazer os produtos. Então, a ter um delivery, a ter uma rotatividade, ela não estava acostumada até porque ela não sabia. Eu que faria isso. Mas como eu estava Entendi. no outro local, acompanhando todo o processo de reforma, fazendo tudo. Não tinha como. E a gente fechou e eu falei, gente, nós vamos dar um tempo, tudo. E aí, como todo processo, tem as pessoas que estão torcendo, né? E tem as pessoas também que estão só esperando. E se eu tivesse de desistir, eu desistia quando eu recebi a única mensagem. Quando eu postei assim, gente, nós estamos fechando, mas eu não expliquei o porquê, porque eu não Uhum, podia contar. uhum. E aí teve uma pessoa que disse assim, o que é que você vai vender? E eu falei, meu Deus, como são as coisas, né? E eu falei, não, nesse momento eu não tenho interesse em vender em Ah, nada. vender seus Os equipamentos, você equipamentos, porque a pessoa disse, se ela tá fechando, né? Com certeza ela subentende-se. vai precisar vender algo. E eu falei, não, nesse momento eu não quero vender nada, não vou precisar vender nada. E aí as pessoas ficaram, né, sem entender o porquê, né? Mas era sobre um propósito, né? Infelizmente, o sucesso incomoda É verdade. algumas pessoas, né? Lógico. É, aí eu falei, Mas deixa eu acho quieto. que eu sempre digo assim que Deus, ele nos, não é que ele nos testa, eu acho que ele nos treina. Verdade. É diferente, porque o treinamento é você passar por um processo para ele entender se realmente a gente quer aquilo. Aí é o treinamento dele. Se você não Verdade. quisesse aquilo, talvez ele não. Então, a escolha, porque a escolha é o Sim, livre-arbítrio que nos dá o direito, o poder da escolha. Porque às vezes a gente tem alinhamento de plano e propósito com ele, mas não é porque ele desistiu do plano e propósito, é a gente, na maioria das vezes, desiste. é verdade. O E aí, desânimo, né? eu acho que ele faz esses treinamentos. Vou dizer, vou saber se a Erika mesmo quer esse negócio que ela sonhou. E eu tive bastante, por sinal. E eu falava, meu Deus, tem certeza que isso aqui é pra mim? E quanto mais eu dizia que não, as pessoas, Érica, eu quero isso. Érica, você faz isso. Eu falei, não, peraí. Eu tenho que me decidir, né? Aham. Tenho que decidir se vai ser só isso aqui mesmo. O que é que eu vou oferecer para os meus clientes, né? E assim, é uma jornada longa, né? Eu tenho clientes que estão comigo desde o início. É mesmo. Tem cliente que a gente participa de todas as comemorações e ainda mais se eu disser que não tenho vaga, que é problema. Ave Maria. É que eu sempre digo assim, eu me encanto e me apaixonei pela confeitaria por enxergar essa relevância da confeitaria na vida das pessoas. Eu sempre digo que nunca foi só um bolo. A gente Com participa da certeza. vida das pessoas, vocês participam. Eu me considero da confeitaria sem ser confeiteiro, mas vocês que literalmente fabricam e produzem, vocês participam desde do nascimento até a morte, Sim, porque até no velório a pessoa bota um bolinho para servir para os convidados. é verdade. Então, e vocês participam dos momentos mais especiais da vida das pessoas. De um, Isso. de um filho que nasceu, um filho que está crescendo, graças a Deus inventaram o tal do aniversário, graças a Deus, né? Com certeza, que não pode Não faltar, pode né? faltar, e tem a formatura da ABC, tem várias etapas, tem os 15 anos, tem entrando na faculdade, tem saindo da faculdade, e depois a pessoa casa, e depois tem... É Então, o verdade. ciclo é infinito, que a confeitaria está presente nisso, e é muito mais do que só fazer um bolo.
É proporcionar, né, justamente isso, os momentos, né. Às vezes a família passa o ano todo mundo na correria com É suas isso. obrigações, aí chega uma época, como final de ano, todo mundo tem que se juntar e não Sim, pode faltar não a pode. sobremesa, Não né, tem pode que ter, faltar. né. Você hoje, você estava aí falando agora há pouco que resolveu interromper por um período de 2 meses, tinha uma pessoa e hoje você tem 10. Como é que foi esse processo? Porque equipe, montar equipe, é como eu falei, são 10 famílias, são 10 pessoas, são 10 pessoas que dependem Sim. de vocês, né? E como é porque você ainda está na produção, Não, você está já na saiu um gestão. pouquinho, isso. Apesar de dar uma saudade, às vezes vai lá, né, faz uma coisa ou outra, né, e a gente vai relembrando, né, mas hoje não mais. Mas é tudo Isso, ficha técnica sua, isso, os receituário processos, seu. isso mesmo. E assim, é difícil, né, a gente fala: "Meu Deus", mas eu sempre falo que a gente vai aprendendo, né. Cada um sabe um pouquinho, né. E a gente vai dizendo: "Eu preciso aprender com fulano, um pouquinho mais disso, um Uhum. pouquinho daquilo", né, e cada um com a sua personalidade e sendo forte, né, todos os dias, porque fácil não é, Não, né. nem nunca vai ser. Não. A pessoa: Então "Não, eu vou ser empreendedor porque", é verdade, irmão, esquece, você nunca mais vai ter. Ou você vai ter o dinheiro para pagar todo mundo e muitas das vezes não vai sobrar para é vocês. verdade. Eu sempre falo, né, que quando tiver algo muito fácil, tem alguma coisa errada, né, Desconfie, 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 então desconfie. é verdade. Então, se hoje você já escala a produção, porque 10 Isso, pessoas você tem isso. uma produção já considerável. E hoje você atua em encomendas, se eu tiver algum, e se faltar alguma coisa, você complementa. Hoje você tem bolo de encomenda? E isso, a gente hoje tem as encomendas, tem a pronta entrega e tem Pronto, a então. loja física. Então, se não quiser ir até a loja, pode pedir que a gente vai fazer a entrega. E vocês hoje têm de doces a salgados. Sim, temos todas as comemorações possíveis, né? Do docinho ao salgado, bolo. Hoje tem tudo, né? Diversificou a produção. Sim, é, Equipamento você deve sim. investir, que tem que ter hoje em É, dia. hoje Para tem que ter, escalar né? a produção, Com hoje não tem certeza, é como, muito né? importante, né? E aí hoje já tem um bocado de coisa, um bocado de gente, que eu digo, toda vez que a gente tá num canto, eu digo, meu Deus, aqui já não dá mais, aqui já não dá mais. E é assim que o senhor faz, E vai né? ficar É pequeno. verdade. Até ele lhe mostrar um outro lugar. É. É, qual o seu ponto alto da sua carreira em que você disse, que você pensou, imaginou que você chegaria onde você está hoje? Você sempre teve essa certeza de onde você tinha chegado, onde você queria chegar, ou a coisa foi acontecendo natural, ou teve momentos assim, eu acho que consigo mais. Eu sempre fui uma pessoa muito determinada, né? Então, assim, a gente sempre tem um pouquinho, mas a gente sempre quer mais, né? A gente quer Uhum. poder proporcionar algo melhor, né? Mas, assim, que ela fosse chegar num canto tão grande, né? Onde eu É. passo, dizer, meu Deus, a gente conhece essa menina. Eu falo, não, ainda não tô acostumada, né? Eu sempre falo que o Senhor é que nos proporciona isso, né? A Sim, gente sim. não decide nada, quem decide é Ele. Então, quanto mais o tempo Eu vou, passa, né? vou corrigir, a gente decide, né? É verdade. Decide querer, como você falou, tem que querer fazer também. É como eu falei, Sim, assim, o plano, alinhamos os planos, o meu e o dele. Eles estão alinhados. Pode ter verdade. certeza que ele vai fazer a parte dele, não cabe a gente fazer a nossa, Com certeza. né? E essa ousadia que vocês têm, né? Porque vocês foram muito ousados nesse processo aí, muito ousados. Eu com 18 anos, assim, eu sou um pouco atrevido. Eu com 18 anos inventei de botar uma padaria sem saber fazer um pão. Foi o maior aprendizado da minha vida. Eu ainda coloquei o padeiro e o rapaz que assava irmãos. Meu Aí eles Deus. brigaram e foram embora. Um sábado, meio-dia, eu sem saber fazer pão. Meu Mas Deus. essa ousadia, como eu falei, a gente se colocar no desconforto, É, sair da porque nossa ninguém zona, né, de cresce conforto. do tá tudo bem. É verdade. Quando tá tudo bem, eu digo, opa, Algo tá estranho, peraí, né? tá, Tá errado. alguma coisa tá estranha aí nesse processo. Mas vocês foram muito ousados nesse. E
Aonde vai chegar a Doces da Érica? É verdade, né? E aí eu falo, meu Deus, tá bom aqui, já tá tranquilo. E aí é quando o senhor diz, ainda não é aqui, vai mexendo, né? E aí vai tirando mais uma vez a gente da nossa zona de conforto, né? Eu falo, deixa o senhor fazer, da vontade dele, né? Você, pela idade de vocês serem muito novos, essa rede social é uma coisa muito tranquila para vocês. Sim, Quando eu comparo com a galera que é mais antiga, tá mais antiga, tem uma certa. Não tem tanta intimidade com isso. sim, É, você, a rede social lhe ajudou bastante. bastante. E logicamente que ajuda ainda Sim, hoje, até hoje, né? né? A gente fala que as pessoas elas estão muito ligadas, né? Então, a gente tá sempre ali passando, né? A autoridade das pessoas conhecerem, né? Elas gostam de acompanhar e a gente precisa estar sempre ali, conectados, Aí né? você fez marketing, me lembrei agora que é a sua faculdade, então você já tinha uma certa Isso, tendência para essa nova modalidade, eu digo que é a nova vitrine, né? A sim, vitrine está aqui na mão da gente. Eu sempre digo o seguinte, eu digo até para as empresas, ó, o poder de decisão do consumidor, ele está aqui. é verdade. A experiência é lá no ponto de venda, tanto da loja que Sim, vende produtos para confeitaria, como da própria confeitaria. Então, a gente tem que proporcionar experiência, mas a decisão está aqui. Quando ela chega na tua loja, muitas das vezes ela já sabe o que ela vai querer, que ela já ela já vai viu, certa, já né? vai certa. Isso, Aí você tem que ter atendimento, o produto disponível, isso, né? Todo a experiência que vai contextualizar que valeu a pena a decisão dela de vir aqui. isso. E o multiplicador disso, ela sai dali, sai multiplicando, ela posta teu produto nos Aí eu stories já atrai outras pessoas, e né? já atrai outras pessoas. Então, isso é um diferencial que eu vejo que você tem, que eu acompanho o seu perfil, e eu vejo que você domina muito bem, muito bem. É, voltando um pouco a falar sobre a questão das aulas hoje, você tem noção quantas pessoas, quantos alunos você Foram já mais de tem? 300 pessoas. É muita gente. Quando eu falo, meu Deus, eu não queria nenhum, imagine mais de 300 pessoas. Assim, de todas as idades, né? E Você já ensinou a mais de 300 pessoas? já, Confeitaria? confeitaria Presencial? presencial. E aí eu falo, meu Deus. E assim, a gente tem um público, eu falo que eu tenho dois públicos, né? O pessoal que quer começar, né? Que acompanharam um pouquinho da minha história e falaram, oxe, mas ela tem 13 anos, minha filha, vá lá fazer com ela, você vai gostar. E eu, meu Deus, e tem as pessoas mais velhas que querem entender, né? Como é que foi todo esse processo. E aí exige mais paciência. Eu falo, meu Deus, cada aluno a gente aprende um pouquinho, Muito, né? eu imagino. Porque eles nos passam assim, às vezes a gente fala. Isso aqui não vai dar certo pra mim, né? E eles falam, não, olha, eu vou tentar assim, eu vou conseguir. E aí, é essa troca, né? A gente participa, né? E é muito gratificante a gente poder ajudar outra pessoa. Você tem Porque, noção do quanto você impacta na vida das pessoas? com Já teve certeza, experiência real já, de... Imagina com como isso é certeza. forte. Já teve alunas que falaram que já tentaram fazer várias vezes, e às vezes um apoio simples, às vezes de uma família e não ter. E fazer um curso e sair chorando, dizer, meu Deus, não sei quem chora mais, se é ela ou se é eu. Porque é algo muito importante, né? A gente participa muito e todo bolo que elas fazem, elas mandam. Olha como esse bolo ficou, olha esse bolo. Depois do Isso. curso. É, e tá sempre ali, né? É Eu uma sempre falo, né? conquista, né? Com certeza. Assim como, pra mim, tudo isso que nós temos hoje é uma grande conquista. Sim. E eu saber que eu participei de um momento tão especial na vida de alguém, né? Que eu não tive essa oportunidade. Então, de alguém estar ali, pegando na minha mão, Pois é, rapaz, falando. vamos lá, voltar nesse assunto aí. A sua fonte de conhecimento foi a internet. Isso mesmo. Depois de um período muito longo, eu fiz um curso, mas assim, falei, eu acho que eu me deu melhor aprendendo ali em casa. Porque às vezes a gente tem uma facilidade, né? Já tá ali, vai ver quantas horas quiser, repete, repete. E às vezes, né, a gente diz, não, vou ficar aqui. Mas eu só fiz um curso de bolo, assim, Presencial. presencial, que fosse mão na massa. Mas assim, Tá. assisti uma aula show, uma coisa ou outra, sempre assisti. Mas assim, algo que eu pudesse realmente, que eu tivesse condições de fazer mesmo, eu só fiz um curso. Jogou muita massa fora. Muita.
Fiz muito bolo de massa pronta. Fiz muito bolo na panela normal, de alça, que não tinha forma. Falei, então tem que fazer aqui, do jeito que dá. Sério. E o bolo de festa. Decorei muito bolo, com a Não, margarina mas ali você fez um bolo ferrando. de encomenda nessa panela Sim, assim? uma panela de alça, Entregou? normal, normal. Não tinha muitas formas e eu digo, não, só tem uma. Aqui vai dar certo. E tem que dar, né? Sim, e deu certo. Então não tem É. desculpa, né? Não, não tem desculpa. A gente vai fazendo, né? E agora a gente tem que querer, né? A gente tem que dar o pontapé inicial, né? A gente tem que ter uma atitude, né? Vai dar certo, eu quero e vamos lá. Qual o sonho da Doce de vocês, enquanto empreendedores, ou o seu particular? Não sei, não sei se vocês projetam daqui a 5 anos onde é que a gente vai estar. Sim. Daqui para 5 anos, né? Se Deus quiser, eu quero estar com a fábrica toda estruturada, né? Que a gente possa ter um local maior, né? Porque Já a tá gente vai pequeno, se Deus crescendo quiser. e isso fica pequeno, né? E a gente já quer algo maior, né? Mas assim, a gente tem que ter planos, né? A gente tem que fazer. Eu sempre falo que a gente tem que trabalhar em cima de metas, né? Isso. Eu digo que existe uma diferença. Que o sonho você fica sempre viajando nele. Sim, Sonho sem data, quando você bota a data, vira meta. sim. Muita gente fica só no plano do sonho. E Porque ele tem não medo cresce. de se comprometer. Eu sempre digo É que tem verdade. muita gente que tem medo de se comprometer. Com ele mesmo, com Deus, com o universo, com tudo. Porque fica só, eu sonho disso. Não, irmão, sonho não. Fica Sonho. esperando cair do céu, né? Exatamente. Bota uma meta. Eu quero daqui a 5 anos, tá? Daqui a 2 anos eu tenho um curto, médio e longo prazo. Sim, Senão você não vai sair do canto e vai viver a vida como um sonhador. é Eu verdade. nunca vi um sonhador ter sucesso. Vai É ficar só verdade. sonhando. Então, vocês já sabem que vocês vão querer, onde vocês vão querer estar daqui a 5 anos. Sim. A gente quer que tenha uma fábrica, né? Como eu falei, né? A gente quer ter mais espaço, né? E aí a gente tem que ter meta, né? Porque, como você falou, se a gente não tiver se colocar, não, eu tenho que conseguir. Eu sou uma pessoa que eu gosto de tudo muito rápido, sou imediatista, então já estou Nada, pensando não, aqui, tá. já tenho que fazer, já vamos executar o que é que eu posso fazer, Aham. né? Para proporcionar algo melhor, né? Para todo mundo e cresce todo mundo juntos, né? Somos uma família. Como é o conselho que você dá para aquelas suas alunas que estão começando do zero? Como é o conselho, assim, um conselho que você... Não, isso eu sempre digo em toda aula, todo curso que eu ministro. Eu sempre falo, né, que a gente não pode esquecer, né, que tem alguém que vem antes da gente, né? Tem que colocar o Senhor em primeiro lugar, né? E a gente tem que ter força de vontade. A gente não pode esperar com que o outro realize o nosso sonho. A gente tem que ter, dizer, não, eu quero, eu posso, eu consigo, né? Porque se a gente ficar esperando, Hum. uma hora aquilo ali vai passar para a pessoa e às vezes as pessoas nem acreditam que nós somos capazes. Mas é justamente aí que a gente precisa mostrar, dizer assim, o sonho é meu. Se eu não correr, quem vai correr? Né? Ficar esperando não dá certo. Ah, não, porque eu só vou conseguir se eu tiver um ponto. Ah, não, eu só vou se eu tiver muita forma. Sempre Sempre tem uma coloca um desculpa. "se", né, na frente Se das vai dar coisas. certo, será? Como vai Se eu ser, tivesse um né? ponto, se eu É. tivesse uma Aí batedeira fala, ah, boa, não, se porque se eu eu tiver um tivesse um forno estoque, bom. o pessoal tem muita desculpa. Então, assim, a gente tem que começar com o que tem, né? Com Se a você ficar panela de esperando alça, não é uma isso? panela, né? Então tá tudo certo, né? E assim, imagina se eu tivesse desistido, né? Tivesse esperado, ah, não, porque eu tenho que ter uma panela, Não mais teriam formas, 300 né? pessoas impactadas pela Exatamente. pelo dom que Deus colocou em você, porque eu acho que a gente tem que honrar o dom e o talento que Deus coloca na Sim, com gente. certeza. Não foi à toa, né? Não foi É à toa verdade. que ele colocou uma menina de 15, 16 anos para ensinar outras pessoas, não foi à toa. É E a verdade. gente precisa honrar esse dom e esse talento que Deus dá a gente, que é nada mais justo, que é o que ele quer da gente, Com no fim certeza. das contas. Né? Não é sobre a gente, é sobre o que ele Esse é um faz propósito, né? através da gente, né? Que esse é o grande negócio. Exatamente. Então, eu estou impressionado com a sua história, com o, a sua jornada, apesar de ser tão nova, mas com tanta responsabilidade, muita Verdade. responsabilidade. E um legado que você vai deixar aí, logicamente que ainda vai ter muita coisa para contar, daqui a um tempo a gente vai voltar aqui para você contar a parte 2, né? Porque essa história
tá, tá, tá no começo ainda, eu acredito muito nisso, né? Pelo, pelo papo que a gente teve aqui hoje, assim, pelo que eu conheci através dessa conversa nossa, vocês são muito, vocês são muito, uma palavra, vocês são muito ousados. Uma ousadia boa, tá? Sim, Um ousado que eu digo, uma ousadia né? De em tão pouco tempo, vocês chegaram, 10 funcionários com a estrutura e já querendo ampliar, porque eu tenho certeza que já está pequeno, é verdade. né? Já está pequeno. E que bom que você está partilhando essa história aqui com o pessoal, com vocês que estão escutando, com vocês que estão começando a confeitaria, com vocês que estão querendo desistir da confeitaria por achar que não é para mim, porque É. você já passou por isso, né? É, e o que lhe fazia levantar quando você queria desistir? O que é que passava? Que a primeira coisa que você pensava quando você pensava em desistir e pensava assim, não vou desistir por conta disso? Então, assim, né, ajudar minha família, né, a mudança de vida. Eu falei, eu já comecei, o não eu já tenho, agora eu tenho que correr atrás do sim, né? Todo mundo já empenhado, fazendo as suas obrigações. Eu falei, eu posso mudar a vida da minha família, né? E isso para mim é uma motivação diária, né? A gente saber que com a minha idade, chegar tão longe, talvez outras pessoas da minha família nem pensam em chegar, Pois é. né? E a gente tem que ter a força de vontade, né? É um legado que você Com está deixando certeza. de exemplo para uma geração Sim, que, que eu vejo assim. Eu tenho um tempinho já na confeitaria e é um segmento que as pessoas entram pelo glamour e saem pela realidade, que é totalmente triste, né? diferente, né? É Muito verdade. legal o glamour, mas a realidade é diferente. É de abdicar de muita coisa. Eu tenho certeza que você abdicou de muitos momentos Com com a sua certeza. família para proporcionar momentos para as outras famílias. Sim. É porque as pessoas entendem, né, que quando tá dando certo com o outro, é mais fácil, né? Uhum. E a gente fala, ah, não, eu vou fazer também. Tá Exatamente. acontecendo, tá dando tudo tão certo, né? E a realidade é outra, Total. não é essa, né? E a gente tem que amar aquilo que a gente faz, né? E entender que tudo tem um propósito, né? Eu Ninguém estava vendo uma começa por história que uma acaso. pessoa disse que chegou, essa história de Natal dessa, que ele fez as encomendas para todos os clientes e foi para casa sem nada. Ele celebrou o Natal dele sem nada. Não Né? tinha um bolo para ele comer. Já E ele se aconteceu a de vida. vender. Aham. Já aconteceu que os clientes que Sim, deixam de última hora, sim. a gente lembra e diz: não, eu não vou deixar meu cliente sem. E pra gente tá tudo bem, né? A Aham. gente continua. Mas tem muita gente que acha que é É, fácil, entendeu? é. Abdicar de momentos, né? De aniversários, de muitas comemorações que a gente, às vezes, tenta se programar o ano todo para aquela Aham. comemoração. Chegou no dia, surgiu uma encomenda, aquele cliente que a gente não pode deixar na mão. E a gente participa do momento dele e esquece do E nosso, esquece né? Deixa o de nosso de você. lado. Exatamente. Vocês abrem final de semana. A gente abre e funcionamos todos os dias, exceto a quarta-feira. A folga de vocês, o Isso, na domingo de quarta. vocês é quarta-feira. É. Que não é domingo, que aí vocês vão Isso, é verdade. cuidar de Sempre tem coisa da alguma empresa. coisa É. para fazer, né? Então, não é folga, né? Não tem glamour nesse negócio aqui, cara. É Sim, muito suor, muita dedicação, todos os dias. todos os dias. Se você não tiver, eu digo assim, amigo, se você não tiver resiliência e você não tiver essa disposição de abdicar de muita coisa da sua vida por um propósito, não Sim, vá. Não é glamour. Tem zero glamour nisso. é Zero, verdade. zero, zero. Eu me lembro da época do Morango do Amor, que você deve ter entrado nessa Sim, trend também, que foi um momento maravilhoso. Mas eu olhava para a mão de vocês, não tinha uma pessoa que não tinha uma é queimadura. verdade. É lindo o Morango do Amor. Diz sim, irmão, vai Nós falar com quem fizemos conversa. 7 receitas para poder chegar em uma do jeito que a gente Nossa. queria. E assim, eu a todo momento falei: não, gente, eu não vou entrar no Morango do Amor. Não Você e um vou. bocado de gente que eu É, eu conversei. falei que não ia, mas na verdade quem entrou não foi nem eu. Aham, Um dia, um funcionário faltou do atendimento, meu esposo ficou lá. aham. E aí ele começou a receber as pessoas. E quando ele terminou o expediente, ele disse: Érica, eu acho que é aqui hoje, já passaram umas 200 pessoas perguntando desse morango Meu do amor. Deus do E céu. eu já disse às pessoas que amanhã vai ter. Eu digo: eu não acredito nisso, não.
Ele disse, eu disse às Ele, pessoas e tem- você ele é faz. visionário, pô. É. Ele tem uma visão. Aí ele falou, pois faça, porque eu já disse pessoal. Eu digo, não acredito. A gente começou, eu falei que a gente começou a saga do morango, né? Aham, Primeiro, né? aham. Para ter um morango que tivesse um tamanho bom, tudo. E a gente começou a ir, todas as noites, ia ao Ceasa para trazer os morangos. Eu falei, rapaz, as minhas noites de sono aqui, uma hora dessa. E a gente fez. E assim, no primeiro dia nós vendemos mais de 100 morangos. Eu falei, oxi, desceu agora. Eu falei que era para passar o dia todinho, a tarde todinha. Cadê os morangos? E a confeitaria tem disso, né? E a Tem gente que disso, tem que cara. estar Tem esses ligados. fenômenos, exatamente. Isso. Aproveitar a oportunidade. Isso. Que foi algo surreal, porque eu tenho, na confeitaria especificamente, eu tenho 12 anos. Eu nunca vi algo nesses 12 anos que fosse, Exatamente. que desse esse hype tão Tão rápido, vertical, do né? nada. Isso. Nessa época, eu tava em São Paulo e fui para aquele mercadão público Sim. ali. Gente, os carros paravam na porta do mercadão. O pessoal tava com as caixas do morango na calçada. É verdade. Parava o cara, tava dentro das caixas. Minha gente, que loucura, eu nunca tinha visto isso. Olha que a gente vendeu, né? Mais de 1000 morangos. E assim, eu já comecei uma semana depois, porque eu já tinha dito vários não. Aham. E todo mundo da produção, Érica, eu não acredito. A gente não vai fazer, eu não acredito. Aí nesse dia que ele ficou lá, ele já subiu as escadas vendo? dizendo, a gente vai fazer morango do amor, eu já disse pro pessoal. Ele é um visionário. Ficou uma tardezinha no Foi atendimento. o suficiente. Foi o suficiente. Foi verdade. Bote ele mais para E aí, atendimento agora. com isso, né, a nossa cartela de cliente, eu falei, meu Deus, né? Porque as Captou pessoas... muita gente também. Muita gente, nova, porque né? ninguém ia só comprar morango, né? Comprava, Lógico. comprando outra coisa, né? Um salgado, um doce. E Mas aí, era muito bonito o morango, mas ninguém sabia o trabalho que Não. isso deu. as queimaduras. Não, meu eu só vi o Deus. pessoal mostrava as mãos. Minha gente, vocês têm que mostrar isso pro povo. A realidade, A né? realidade. É. É E as pessoas lindo já ficavam fazer. com raiva, porque teve um dia mesmo, uma noite, nós recebemos um grupo de amigos e falou, olha, a gente tá indo aí. Eu falei, tá certo, então já vou adiantando os morangos, que já não tinha mais. Quando eu preparei, eu falei, então já tô aqui fazendo, eu já vou aproveitar, eu vou fazer mais uns 50 morangos. Uhum. Aí eu sei que na hora da contagem deu 70. Eu tinha feito mais morangos. Quando desceu para a loja, e eu tinha postado, né, nas redes sociais, ó, gente, vai ter uma remessa de morango, mas são pouquíssimas. Acho que umas 10. Vai ser umas 8 horas da noite. 6 horas, eu digo, o que é isso na porta da loja, minha gente? Tem tanta gente. Será que eles estão esperando alguma coisa ou é alguma mesa que vai esvaziar? Eu fiquei sem entender, nem imaginava que era morango. Parecia que ele estava doando. Quando ele entrou, o pessoal foi atrás. Eu falei, meu Deus, o que é Ele isso? empreendedor. Não deu 3 minutos, passaram um rádio para a produção. Acabou o morango. Eu digo, não, caiu, foi? Pensei que o morango tinha acontecido alguma coisa. Eu digo, caiu, quebrou. Não, é porque acabou. E eu falei, não, peraí, que eu vou ver isso de perto. Saí da produção toda melada. Eu digo, não, mas eu vou olhar. Quando eu olhei, o pessoal, por favor, faça morango, porque a minha esposa falou que eu só entro em casa se tiver morango do amor. Tem muito isso. E eu falei, minha gente do céu, o que é isso? E a gente foi muito É morango. sobre isso. Era o que tinha a opção de ser vermelho, era só vermelho, não tinha outra cor. Panela, tudo. Não, mas quando acabou o morango, eu digo, gente, peraí, vamos respirar, que esse morango foi muito morango. Acho que foi o maior acontecimento Sim. da confeitaria em E 2025. foi algo que, assim, não foi, por exemplo, um mês. Não, foi durou um tempinho já. 15 dias, o suficiente, pronto. Morango, depois acabou o morango. Tá bom, chega de morango. E aí veio o Festival de Fatia, né? O pessoal Fatias. começou com o Festival de Fatias. E nós... Eu digo, agora dessa vez eu não preciso ninguém mais falar. Você tá na Orla também. Sim, nós estamos nesse processo aí de Festival de Fatias. A gente tinha ido para uma feira, eu falei, olha que legal, mas eu ainda não vi isso em Maceió. Tá. Quando a gente chegou, eu falei, amanhã eu tô fazendo torta. Ele falou, pronto. Nós começamos, nós somos os primeiros a começar em Maceió. Nós começamos dia 15 de setembro, o Festival de Fatia. Eu falei, aí ele falou, mas você vai fazer onde? Eu falei, aqui na porta da loja. As pessoas precisam lembrar que aqui tem uma confeitaria de frente. E era incrível que as pessoas passavam e falavam, vocês são de onde? Igual ali de frente. Aí ele, sério, passava aqui, não via. Não via. Eu falei, aí isso foi durante a semana, acho que numa segunda, numa terça. E aí eu falei... Foi meio da semana que Foi, você meio fez. da semana, não foi nem final de semana. Tá. E aí eu falei, domingo a gente tá na praia. O pessoal, oxi, aí ele falou, não, Érica, sem condições. Eu digo, Oxi. domingo a gente tá na praia, pode O arrumar cara as que coisas. maior vendedor de morango agora... Mas ele, pra essa parte, ele disse, não, Érica, é muito distante, não, a gente não vai. Eu digo, tá certo, se você não for, você vai ficar.
E aí, vai, domingo, já tava tudo pronto. Chegamos, foi coisa de 1 hora. 10 tortas, assim, 120 fatias. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E aí, né, como todo local movimentado, tem o pessoal passando, aí começaram a gravar a gente. Eu falei, gente, mas eu só vinha hoje. Não grava. Não, Érica, agora você vai vir, a gente vai gravar. Eu acho que em uma semana, eu acho que eu gravei umas 10 vezes com o pessoal. E eu falei, gente, eu não vou ficar aqui. Eu tenho um negócio para cuidar, né? Toda uma correria. Eu falei, gente, e agora? E a gente começou aí, no primeiro levou 10, no segundo levou 15, Meu no Deus do terceiro levou céu. 20. Falei, gente, peraí, fica só nas 10, que 15 eu já tô aqui. O carro, ele falou, já perdi o Imagino. medo. Ele falou, não tenho mais medo Já de tá carregar bolo, já tô craque. profissional de carregar Não, era o bolo. suficiente, né? Meu Deus do E eu céu. falei, meu Deus, e aí a gente sabe o poder da internet, né? E aí eu não tinha o hábito de postar em uma rede. E aí eu falei, não, a gente mesmo editou. Eu falei, não, Uhum. vou postar aqui em... Viralizou. Falei, e agora? O que a gente recebe de turistas que vêm para provar as fatias na loja. É mesmo. E Na eu falei, loja. na loja também, porque quando vê que durante a semana não tem festival, O pessoal só. eles vão para a loja. E eu falo, gente, o que é isso? Né? Veja só, isso que eu acho fantástico. Vamos lá. Torta já existia, não foi nada que você inventou. Sim, Vender em fatias é uma coisa que já existia, não foi nada que você inventou. exatamente. Orla já existia, porque foi Deus quem fez. Vender na orla, vender na rua, digamos assim, é uma Sim, coisa que já existe há muito tempo. E de repente a confeitaria se reinventa. é. E mais uma coisa, né? E mais uma coisa. Isso é incrível, cara. Exatamente. Agora, E quantas pessoas viram isso e não foram ainda? muitas pessoas. Olha, no Isso é terceiro final de aproveitar a semana, oportunidade, isso é sim, ter a visão, no terceiro entendeu? domingo, eu contei. Tinham 20 pessoas Já vendendo. já vendendo. 20 pessoas. E eu recebia muitas mensagens. Érica, eu tô indo porque eu me inspirei em você. E gente de outros estados, eu falei, gente, eu fiz isso que era pra mim ter ali, pra me mostrar pro meu público que Sim, aqui sim. também teria, Aham. né? Porque as pessoas, elas só veem às vezes em outro estado, aí falam, ai, queria tanto que tivesse no meu estado, queria tanto que tivesse aqui. E eu falei, gente, eu só ia fazer 2 vezes, uma que já tinha acontecido durante a semana na porta da minha loja, e a outra que seria só um domingo. Eu falei, meu Deus, mais uma coisa, né? Que eu tô achando É muito que você é pouco. tão pouca, tem pouca É, coisa. um pouquinho. Pouquinho. O esposo tá tranquilo É, demais. ele. Quando eu digo que vou fazer uma Ó, coisa, já ele já aprendeu uma nem. coisa? Carregar É, bolo. já. Não tem mais outra missão pra ele, já Já tá é especialista. especialista. É verdade. Érica, nós estamos já chegando aqui no nosso finalmente. Mais uma vez, queria agradecer muito a você, o papo foi muito bom. E queria que você deixasse, olhasse para a câmera ali, deixasse uma mensagem, o que você quiser, fique à vontade, para quem você quiser, para os seus clientes, para o seu público, para suas alunas, para a pessoa que você, o que você vê na sua cabeça agora, uma mensagem final, eu queria que você deixasse aí para o pessoal que está nos assistindo. Gente, vocês que estão começando, né? Ou até mesmo vocês que já são, né? Da confeitaria, que vocês não desistam, né? Porque os empecilhos, eles vão vir. E se a gente for parar, perder tempo, pensando no que vai acontecer, a gente já tem que pensar mais para frente, né? Eu quero, eu posso, eu consigo. É uma frase que eu carrego comigo. Não dá tempo da gente pensar que vai dar errado. A gente já tem que pensar e dizer, vai dar certo, já deu certo e tá pronto, né? Para tudo que o Senhor vai fazer, né? Exatamente. É só se deixar, se permitir que ele Com haja na vida da certeza. gente. Érica, muitíssimo obrigado. Foi Eu que muito bom o papo agradeço. aqui. Parabéns pela sua jornada, pela jornada de vocês. É inspiradora. E é uma inspiração que sirva de inspiração para uma geração nova de pessoas na confeitaria também. Para uma geração que já está há mais tempo, mas por algum Sim. motivo talvez não veja muita Desistindo, né? perspectiva e já esteja desistindo. E que a confeitaria tem essa magia de transformar a vida das pessoas e que você deixa esse legado, como você já está deixando esse legado para muita gente, da confeitaria e fora dela. Tem muita gente que empreende, não somente na confeitaria, mas que né, passa pelos mesmos percalços, tem vontade de desistir, tem que se Sim. reinventar e tem que continuar. E que venha mais morangos do amor, fatias, e que vocês cresçam, que vocês Se Deus quiser. aumentem mais sua produção, seu espaço, que vocês façam sempre sucesso. Estarei aqui sempre torcendo por vocês, podem ter certeza disso. E são Amém. histórias como as de vocês que
que enche meu coração de estar num segmento que me escolheu também, que é a confeitaria. Eu sou apaixonado por ela e que vocês precisarem, estou à disposição. E muito obrigado pela sua presença aqui. Finalmente, né? Finalmente a gente Conseguimos, conseguiu né? bater esse papo e foi muito bom. Muitíssimo obrigado. Para vocês que nos acompanharam, esse episódio ficou sensacional aqui no estúdio da Kcast. Eu acho que é assim que fala, viu? Que o pessoal é tudo internacional. Uma mega estrutura que nos recebe muito bem aqui. E que a gente vai se encontrar nos próximos episódios do Lookcast. Até mais.